A nossa aula de hoje vai tratar das ações possessórias. Tá? De início, cumpre-nos destacar as disposições gerais das ações possessórias que encontram-se disciplinadas nos artigos 554 a 559 do CPC. Nós vamos distribuir em duas etapas esse nosso trabalho. De início, vamos para as disposições gerais e, posteriormente, então, nós iremos para as possessórias típicas de força nova existente no nosso ordenamento jurídico. O requisito essencial para a ação possessória é justamente a posse. Ela é o foco, é o objeto principal de toda a discussão. Aqui na ação possessória, vamos ver que não há que se discutir domínio, não há que se discutir propriedade. O que se discute é a proteção da posse. O conceito de posse, ele se encontra estampado no caput do artigo 1228 do Código Civil. Não é uma definição que o CPC traz. O CPC traz com relação à conceituação do meio e a forma processual para a proteção da posse. O conceito de posse nós vamos então encontrar no Código Civil, no dispositivo legal anteriormente por mim mencionado, que mais ou menos reza o seguinte: o proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha. Então, por esse conceito, meus amigos, podemos afirmar que a posse é a exteriorização da propriedade e, por esta razão, é por lei protegida. Nos cabe ainda enfatizar que, para a proteção possessória, como eu já disse anteriormente, é irrelevante a titulação da posse. Basta que tenha sido estabelecido e tornada permanente, mesmo que essa posse tenha sido adquirida de forma violenta, clandestina ou precária, mas desde que ela não tenha sido contestada. Bom, já o conceito de ação possessória, ele muda. A ação é o meio através do qual eu busco a processão, essa proteção. Então, de forma simplificada, podemos dizer que a ação possessória é o meio processual através do qual o possuidor busca a proteção contra qualquer espécie de molestamento da posse. Os pressupostos para a ação possessória decorrentes desse molestamento são, primeiro, a turbação. A turbação ela acontece quando o possuidor, muito embora molestado, ele não perde a posse. São aqueles atos comumente denominados como perturbação pura e simples. Geram incômodo, geralmente causam prejuízo, porque são atos contínuos. Vamos citar aqui um exemplo típico, né? O vizinho, quando derruba a cerca do outro, uma cerca de arame farpado, por exemplo, existente como divisa entre as terras deles, né? E adentra com seu rebanho para pastagem, tomar água, a água existente em terra é um negócio muito complicado, geram problemas, né?
e depois retorna ao local de origem. A ideia não é ficar. A ideia é usar o local por alguns minutos ou horas, né? Para alguma finalidade, mas depois retorna ao seu local de origem. E faz isso em dias e horários alternados, dias diferentes, mas deixa claro o seu ânimo de reiterar os respectivos atos. Esses atos geram, como disse anteriormente, prejuízo, incômodo, e se o possuidor não se acautelar, não se preocupar com a proteção, essa turbação um dia pode gerar esbulho. E aí aquilo que era algo provisório acaba sendo definitivo. Então, esse é um dos exemplos de turbação. Existem outros tantos que a nossa doutrina, e vocês pesquisando vão poder encontrar, mas o caso é um caso típico que exemplifica bem o que seria uma turbação. E quando do estudo lá da cadeira de Direito Civil, o professor da cadeira deve ter citado outros tantos e certamente já são do conhecimento de vocês. Já o esbulho ele se caracteriza pela apropriação pelo molestador, no todo ou em parte, do bem do possuidor. Então nós temos que o esbulho possessório ele pode ser parcial ou total, conforme o ato praticado pelo molestador. É complicado porque nesses casos ele já entra, ele já pega o bem no todo ou em parte com o objetivo de ficar para ele. O objetivo é tirar do possuidor o bem, e é óbvio, embora não estejamos aqui falando de domínio, mas no futuro a intenção é essa. Já a ameaça posse, ela também é protegida, né? A simples ameaça de turbação ou esbulho, ela é protegida, e aqui então nós temos a figura jurídica do interdito proibitório, que é a que protege o possuidor com relação à ameaça, mas que lá na frente também vamos, quando do estudo das figurinhas típicas, né, vamos poder analisar com mais profundidade. Os vícios da posse merecem ser aqui também destacados porque eles vão estar presentes no momento em que se exercita o modelo jurídico adequado para a proteção da posse. Então, nós temos que os pressupostos, né, da posse eles se dão, né, por, primeiro, violência. Essa violência ela pode ser física ou moral. Também são figurinhas que vocês já estudaram lá em Direito Civil. Segundo, pela clandestinidade, pois o molestador ele se aproveita da ausência do possuidor para praticar os atos, sejam eles de turbação ou de esbulho. E o terceiro vício que se apresenta é a precariedade. E a precariedade ela é um pouco diferente, né? A posse, de início, ela é legítima, então não se discute. Mas ela torna-se de má fé a partir do momento em que a parte se recusa a restituir o possuidor
o bem no tempo devido. Um exemplo clássico para esse quadro é o comodato. Comodato todos vocês também já estudaram, empréstimo de uso gratuito. E a partir do momento em que o comodatário ele não devolve a coisa que lhe foi emprestada no prazo definido no contrato, ou quando a mesma lhe é solicitado pelo comodante, ele está praticando uma forma de esbulho possessório através pela característica da precariedade, né? Então, isso é uma das figurinhas que nós encontramos aí no nosso ordenamento, e é muito importante que fique destacado. Então, os pressupostos para as ações excidão possessória, né, por violência, precariedade e clandestinidade, não? Ou na ordem violência, clandestinidade e precariedade. Gostaríamos aqui de destacar também o reconhecimento do domínio. O legislador é claro lá no artigo 557, caput do CPC, e isso é fundamental que se tenha em mente. Na pendência da ação possessória ou no curso da ação possessória, é vedado, é proibido, né, tanto ao autor quanto ao réu, ingressar com qualquer tipo de ação que objetive o reconhecimento do domínio, e exceto se esse movimento processual, se essa ação vier a ser proposta contra um terceiro que não integre a lide possessória que autor e réu discutem. Então, que fique-se claro. O dispositivo legal em questão, ele enfatiza que, e é bom, e ele é muito claro a esse respeito, o legislador ele tem essa preocupação, a finalidade é proteger o poder sobre a coisa, é posse mesmo, sem se discutir a questão de propriedade. Por isso a proibição. Então você pode acumular o seu pedido com várias outras coisas, que vai se analisar daqui a pouco. O autor ele pode acumular o pedido com perdas e danos, indenização, isso e aquilo. O réu na contestação também pode vir aí, vou abordar daqui a pouco, já não fui eu que pratiquei o ato de molestamento, foi o autor, e tá, por isso eu é que quero indenização por isso, por aquilo, a reparação de dano, mas jamais poderão requerer domínio. Não é essa a finalidade. Na ação possessória se discute única e exclusivamente o direito à posse. No parágrafo único do já mencionado artigo 557, o legislador ele confere às partes nas ações de manutenção ou de reintegração de posse como defesa, vejam bem, como defesa, o direito de alegação de propriedade ou de outro direito sobre a coisa. Eu não estou requerendo, eu estou alegando, olha, eu tenho direito de propriedade, esse domínio é meu, está aqui a minha escritura. Ou eu sou um uso frutuário, está aqui o documento próprio. Esse tipo de alegação é possível, mas
requerer que o juiz, naquela ação, lhe dê a propriedade, que é o domínio do bem, ali não é o local, ali não é o modelo adequado para esse tipo de coisa. Eu faço o meu requerimento de domínio através de um uso capião, uma reivindicatória, qualquer outra coisa, menos em uma ação possessória. Assim como no curso da ação possessória eu não posso fazer esse movimento processual. Eu tenho que aguardar o término dela e depois aí sim tomar as medidas jurídicas que eu entenda como adequadas à intenção de obtenção do domínio ou de outra situação que eu entenda ser direito. Um outro detalhe que nos cabe também aqui discutir com vocês é o procedimento especial que nós estamos discutindo aqui. As ações possessórias de manutenção e reintegração de posse, aqui discutidas na seção 2, elas são as de força nova. Vocês já discutiram lá em Direito Civil que é uma ação possessória de força nova e força velha. A força nova são aquelas ações que venham a ser propostas dentro de ano e dia contados da turbação ou do esbulho. Decorrido esse prazo, após esse prazo, essas ações elas não perdem o caráter possessório. Elas continuam sendo ações possessórias, porém, já o procedimento não será mais o especial. O procedimento será o comum. E essa regrinha ela está expressa no artigo 558, caput, e seu parágrafo único. Então, é bom que se defina, que se veja com cuidado essa situação. Mas vamos dizer, se não muda, só muda o procedimento, né? O que eu ganharia ou perderia com esse tipo de coisa? É que na ação possessória você pode ter a obtenção de liminar, aquela tutela provisória, receber a tua tutela de forma antecipada. Olha, eu tenho uma liminar aqui proibindo antes do término da ação que a turbação continue, ou já tenho aqui liminarmente me deferido a reintegração de posse antes da sentença final. Então isso é muito importante definir quem é quem. Mas a pergunta que se faz lá no procedimento comum é impossível eu obter liminar? Não, até pode, mas só que lá o caminho processual é outro e a obtenção, uma eventual obtenção de uma liminar não será tão fácil e tranquila como se tem numa possessória através do rito especial. Também lembro que a alteração do pedido possessório, né, ele pode decorrer no decorrer do processo. E daqui a pouco, inclusive, vou conversar sobre isso. Como também, às vezes, você faz um pedido fundamentado dentro de um certo tipo de molestamento e o teu enquadramento ele está incorreto, porque o que deveria ser reintegração você pede manutenção, o que é manutenção você pede reintegração, mas esse tipo de erro ele não vai gerar um indeferimento da tua petição inicial e nem tampouco vai fazer com que você perca o teu processo, tenha maiores desgastes, porque a regra do artigo 554
do CPC ele é muito claro. Nas ações possessórias, o que justamente importa é a proteção da posse. Então, o que vale dizer? Se o autor pede manutenção de posse mas alega que o molestamento se deu em função de esbulho, não tem problema. O juiz deve deferir a reintegração porque está caracterizado e provado que ocorreu foi um esbulho possessório. Então, o que você quer é reintegração e não a manutenção, porque você, no esbulho, perde a posse. E a regra é vice-versa. Vamos supor que você pediu reintegração, mas é caso de manutenção, ele também ele vai te deferir porque desde que é óbvio, nada disso basta ser alegado, tem que ser provado, desde que caracterizado e provado que o molestamento se deu de uma forma diferenciada daquela que você está alegando na tua petição inicial. É importante ainda destacar que o molestamento ele pode se alterar no curso do processo. A forma de molestamento ele pode ocorrer no curso do processo. Então veja, você entrou com a manutenção de posse em razão de turbação. E está claro, a turbação está provado certinho, que ele entra e sai, mas no decorrer do processo, a parte foi lá e se apropriou do bem e aí praticou o esbulho possessório. Você não precisa desistir da ação de manutenção de posse para entrar com a reintegração. Basta que você prove para o magistrado que houve uma alteração com relação ao molestamento e o teu problema está resolvido porque o juiz passa a tratar a partir daquele momento o processo, em vez de turbação, como esbulho e manutenção, se corrige então para a reintegração e, comprovado o fato, você inclusive pode obter liminar, não há problema nenhum. Mas, sempre lembrando, cada caso concreto é um estudo à parte, precisa ter, tudo tem que ser provado, muito bem caracterizado. Em direito, nós sabemos que alegar e não provar é o mesmo que não alegar. Então, se eu não provar, eu não tenho pedido. Acumulação de pedidos também é possível numa ação possessória, até porque quando se pratica esbulho ou turbação, geralmente se causa dano. Então, geralmente os pedidos de ações possessórias são acumulados com perdas e danos e indenização por frutos. Os frutos nem sempre aparecem, mas a perdas e danos é muito comum. Regrinha que está prevista lá no artigo 555 no caput e os seus incisos. E o parágrafo único ainda desse mesmo dispositivo, ele confere ao autor o direito de requerer a imposição de medida necessária e adequada para que se evite um novo molestamento, assim como para que seja cumprida a tutela provisória concedida ou a tutela final. O que significa isso? Gente, não adianta se conseguir liminar para que a parte se abstenha de praticar, por exemplo, uma turbação. Você não entra mais aqui a partir de agora no imóvel do autor, se você não aplicar uma penalidade para ele. E a penalidade mais adequada, mais eficaz é o bolso. Na hora que pesa o bolso, se aplicar uma pena de multa diária, por exemplo,
tipo 1.000, 2.000 reais por todo ato que você praticar, ou por dia, se você retornar a fazer esse tipo de coisa, ele vai lá, o turbador, o esbulhador, ele vai praticar o ato. Não tenha dúvida, isso já está mais do que público e notório. O legislador aqui ele não fala propriamente dito em multa, se vocês perceberem, ele fala a imposição de medida necessária e adequada. Mas essa medida necessária e adequada, o que é? É multa. Alguns falam força policial. Não tem problema, a força policial vai ter sempre. Não tem como cumprir uma medida dessas sem força policial. Mas se não tiver imposição de multa, não vai resolver, podem ter certeza. E essa certeza, eu atuo muito como advogado em ações dessa natureza. Já atuei e tem alguns fora de Joinville, embora Joinville tenha muitas ações ainda dessa natureza, mas em todas elas eu só consegui êxito depois que a multa foi aplicada, multa dia. Então aí, seja quem for, ele vai cumprir. A possessória tem uma natureza dúplice, e aqui é um dado muito importante, eu chamo a atenção de vocês, porque é uma matéria geralmente que é objeto de prova, é objeto de concurso público e do exame da ordem. O que significa uma ação de natureza dúplice? É simples. O juiz, ao negar a posse ao autor, ele reconhece automaticamente a favor do réu. Aliás, é bom que se frise que o réu, não estou falando de reconvenção, mas o réu, porque aqui também não cabe, o réu ele tem que na contestação, e ele pode na contestação enfatizar que ao invés dele ter praticado o esbulho ou a turbação, quem o fez foi o autor. E que ele não criou dano a quem quer que seja. Mas ele, com a concessão da liminar, por exemplo, está sofrendo prejuízos. Então, esse tipo de coisa, por essa razão, é um trabalho importante não só para o autor, para quem for advogado do autor, mas também do réu, para observar esse dado, porque essa natureza dupla isso é importante. Então, no momento em que eu nego, eu juiz, nego a posse para o autor, eu já estou a reconhecendo a favor do réu. Caução, já falei para vocês, caução é garantia, né? Ela pode ser real ou fidejussória. Real é a entrega de bens da parte obrigada a oferecer a garantia, e a fidejussória, que é outra figurinha jurídica, que é a fiança, como exemplo. Tratando de a possessória de uma ação de natureza dúplice, se o autor carecer de idoneidade financeira pelos prejuízos causados pela liminar que é concedida, pode ser imposto a ele, tá, a prestação de caução. Então, ou seja, meu amigo, estou te concedendo a liminar, mas presta a garantia aqui, porque se amanhã ficar provado que nada disso é real, nada disso é verdadeiro, os prejuízos que você vier a causar, eu tenho de onde tirar. Essa é a regrinha. Essa é uma disposição que está contida no 559. Mas quero deixar bem claro que essa imposição ela não vai ser feita de ofício pelo juiz. Não cabe a ele decidir esse tipo de coisa. Ele vai conceder a liminar. Cabe ao réu, após toda a conclusão desse fato, quer dizer, ser citado,
da concessão da liminar, defesa do processo, e a qualquer momento, dentro dele, não precisa ser apenas na contestação, mas sempre antes do trânsito em julgado da sentença, levantar esse incidente, suscitar um incidente. E apresentando, demonstrando, não basta alegar também, né? Provando de forma clara, induvidosa, a insuficiência de recursos pelo credor, ou do autor, melhor dizendo. Um outro aspecto importante aqui que nos cabe agora ainda comentar nessa parte de disposição ou disposições gerais da ação possessória referem-se ao conflito coletivo dessa ação. Nós sabemos que a ação possessória ela é autônoma, mas se você analisar atentamente o artigo 554, vocês verificam que eu fui lá atrás, estou voltando, analisando realmente por etapa para que haja um melhor entendimento sobre essa entrada, esse pontapé inicial nas ações possessórias. Então, se você analisar atentamente, volta a frisar os 554, parágrafos 1º e 2º do CPC, e ele diz o seguinte: havendo necessidade e conveniência, é facultada a adoção do modelo especial para esse procedimento. A princípio, pela complexidade, até o procedimento comum poderia ser adequado, né? Mas o especial, pela forma de se fazer, ele é muito mais célere, muito mais eficaz, muito mais cirúrgico, digamos assim, por isso a sua adoção. Então, na ocorrência do molestamento coletivo da posse, ou seja, quando eu tenho uma pluralidade de pessoas que venham a gerar a turbação ou esbulho, nesse caso, geralmente é esbulho, esbulho é que mais se caracteriza, ou a ameaça que depois eu, lá no interdito, converso um pouco melhor com vocês. Em face da dificuldade na formação do litisconsórcio, porque quando há o conflito coletivo, identificar todos é complicado. Então a lei diz o seguinte: olha, senhor oficial de justiça, faça a citação daquelas pessoas que no momento da diligência, citação pessoal, no momento da diligência você as encontrar no local. Ainda que essas pessoas não estejam nominadas pelo autor na petição inicial. E os demais, posteriormente, serão citados por edital. Ainda com relação ao conflito coletivo, o representante do Ministério Público será intimado para acompanhar o feito, assim como a Defensoria Pública se envolver pessoas em situação de hipossuficiência. O juiz deverá determinar que se dê também ampla publicidade da existência da ação e dos respectivos prazos processuais, e, para tanto, ele pode valer-se de todas as formas possíveis e imagináveis no local para que essa publicidade realmente ocorra, seja através de jornais, de rádios locais, televisão, cartazes, publicação de cartazes na região do conflito, enfim, de todos os meios ou de outros meios que ele entender adequado para que essa publicidade seja realizada. O legislador ele dispensou realmente uma importância forte e especial para o conflito coletivo,
como eu falei, em razão dessa publicidade, dessa pluralidade, melhor dizendo, de réus, e em razão de desse fato, para que esse fato tenha uma publicidade ampla, a mais ampla possível, para que terceiros também possam exercer o seu direito de defesa. Lembrando que quando se fala em conflito coletivo, ele sempre traz outras preocupações, porque o conflito coletivo ele já apresenta sérios problemas sociais, né? E automaticamente a ação por si só, o cumprimento de medidas determinadas pelo judiciário, eles vão impactar de uma forma geral na sociedade em si. Então é algo que é muito delicado, sempre se tem um pouco de cautela e uma preocupação muito grande realmente com relação à publicidade para que o direito de todos sejam preservados. Na nossa próxima aula, nós vamos tratar então das possessórias de força nova em espécie, né, ou atípicas, né, atípicas, melhor dizendo, e que são a manutenção de posse, reintegração de posse e o interdito proibitório.